Graça e paz sejam contigo, meu filho amado na fé. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, venho até ti hoje com uma urgência no coração e uma mensagem que pode mudar completamente a maneira como enfrentas as batalhas da vida. Sei que o mundo tem tentado te derrubar, que há vozes sussurrando que és fraco, que as circunstâncias são maiores que tu. Mas hoje quero te revelar uma verdade que vai explodir essas mentiras como dinamite espiritual. O poder já está em ti. Permanece comigo até o fim desta conversa, porque quero te revelar um segredo que transformou minha vida em meio a prisões romanas, açoites que marcaram minhas costas, naufrágios que quase me afogaram e perseguições que me levaram aos portões da morte. É um segredo que não aprendi nos livros dos filósofos gregos, nem nas escolas rabínicas de Jerusalém, mas nas trincheiras da vida real, onde a fé é testada e o caráter é forjado. Escuta-me bem. A força que buscas não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não depende das circunstâncias favoráveis, mas do Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias. Não é uma conquista humana, mas um presente divino já depositado em tua alma pelo Espírito Santo. O problema não é que te falta poder, mas que não reconheces o poder que já possuis. Quando escrevi aos Filipenses desde a prisão de Roma, acorrentado a um soldado, sem saber se veria o amanhecer, declarei uma verdade que tem sustentado milhões de corações através dos séculos. Tudo posso naquele que me fortalece. Não disse tudo posso em circunstâncias favoráveis, ou tudo posso quando tenho apoio de pessoas influentes. Disse, tudo posso naquele, uma fonte de poder que transcende qualquer situação externa. Essa força não é uma sensação de invencibilidade que depende de estar bem alimentado, descansado e com boa saúde. É uma certeza profunda que permanece sólida mesmo quando o corpo está fraco, quando os recursos são escassos, quando os amigos te abandonam. É o poder de Cristo operando através da tua fraqueza reconhecida e entregue a Deus. Lembro-me dos açoites que recebi em Filipos, 39 chicotadas que rasgaram minha pele e me deixaram sangrando no chão frio da prisão. Ali, na meia-noite, com as costas em carne viva e os pés presos no tronco, não senti autocompaixão ou desespero. Senti uma força sobrenatural brotando do meu interior, uma alegria inexplicável que me fez cantar hinos de louvor junto com Silas. Os outros prisioneiros pensaram que estávamos loucos. Como pode um homem açoitado e acorrentado cantar? Como pode alguém, torturado por sua fé, ainda adorar o Deus que aparentemente não o livrou da tortura? A resposta está no segredo que quero compartilhar contigo. Quando sabes quem és em Cristo, as circunstâncias externas perdem o poder de definir teu estado interior. A segunda verdade que devo gravar em teu coração é esta: ser forte não significa não sentir dor ou dificuldade. Significa permanecer de pé, apesar da dor. Aos Coríntios escrevi com absoluta transparência: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Observa a honestidade dessas palavras. Não tentei pintar um quadro fantasioso onde o cristão vive numa bolha protegida de problemas. Pelo contrário, reconheci que enfrentamos tribulações reais, perplexidades genuínas, perseguições cruéis, momentos em que somos literalmente abatidos. Mas há uma força superior operando que impede que essas pressões nos destruam completamente. É como uma árvore plantada junto às correntes de águas. As tempestades vêm, os ventos sopram violentamente, os galhos se dobram quase até o ponto de quebrar. Mas as raízes profundas a mantêm firme. Ela pode perder folhas, pode ter galhos machucados, pode parecer devastada por um tempo, mas não é arrancada, porque sua fonte de vida vem de baixo, das águas profundas que nunca secam.
Quando enfrentei o espinho na carne, aquela aflição que me atormentava constantemente, 3 vezes orei pedindo que Deus o removesse. A resposta que recebi mudou minha perspectiva para sempre. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi então que compreendi uma verdade revolucionária. Minha força não diminui quando reconheço minha fraqueza. Ela se manifesta exatamente através dela. A força em Cristo não é a ausência de limitações, mas a presença de Deus nas limitações. Não é nunca cair, mas sempre levantar. Não é nunca chorar, mas secar as lágrimas e continuar caminhando. Não é nunca sentir medo, mas agir com coragem apesar do medo. Se esta mensagem está falando ao teu coração, se estás reconhecendo verdades que tua alma sabia, mas tua mente havia esquecido, inscreve-te no canal A Voz de Paulo. Deixa teu comentário contando-me qual situação mais precisa dessa força sobrenatural e compartilha com alguém que conheces e que está sendo testado pela vida. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros na caminhada da fé. A terceira verdade é que a verdadeira força vem da conexão constante com a fonte do poder. Aos Efésios escrevi: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não disse, sejam fortes, como um comando impossível de cumprir pela força de vontade. Disse, fortalecei-vos no Senhor. Uma ação que implica buscar ativamente essa fonte externa de poder. É como um aparelho eletrônico que precisa estar constantemente conectado à energia elétrica para funcionar. Pode ter a tecnologia mais avançada, os componentes mais sofisticados, mas se desconectar da fonte de energia, torna-se apenas um objeto inútil. Da mesma forma, podes ter toda a determinação, toda a inteligência, toda a experiência, mas se desconectares de Deus, estarás operando apenas com força humana limitada. A oração não é apenas um ritual religioso, é o cabo que te conecta à fonte infinita de poder. A leitura da palavra não é apenas um exercício intelectual, é o meio pelo qual recebes as promessas que alimentam tua fé. A comunhão com outros crentes não é apenas socialização, é o ambiente onde tua força é renovada através do encorajamento mútuo. Lembro-me do naufrágio a caminho de Roma. Era a minha 4ª experiência com naufrágios, e posso te assegurar que nunca se acostuma com a sensação de estar à mercê de ondas gigantescas que podem te engolir a qualquer momento. Eram 276 pessoas no navio, todas em pânico total. Marinheiros experientes choravam como crianças. Soldados treinados para a guerra tremiam de terror. Mas eu permaneci calmo, não porque era naturalmente corajoso. Pelo contrário, conhecia bem minha humanidade frágil, mas porque mantinha minha conexão com Deus, mesmo em meio ao caos. Na noite anterior, um anjo do Senhor havia me aparecido e me dado uma promessa específica. Nenhuma vida seria perdida naquele naufrágio. Baseado nessa palavra, pude me levantar no meio da tempestade e declarar com autoridade: varões, tenho confiança em Deus, que será como me foi dito. Essa não era confiança em minhas próprias habilidades de sobrevivência. Era confiança na fidelidade de um Deus que nunca quebra suas promessas. E quando chegou a hora crítica, quando o navio se despedaçou nas rochas e todos tiveram que nadar para salvar suas vidas, cada uma das 276 pessoas chegou em segurança à praia, exatamente como Deus havia prometido. A 4ª verdade que preciso compartilhar contigo é que a força em Cristo se manifesta especialmente nos relacionamentos difíceis. É fácil ser forte quando estás sozinho, quando não há ninguém para te testar, te provocar, te decepcionar. Mas a verdadeira força se revela quando precisas amar quem te feriu, perdoar quem te traiu, abençoar quem te amaldiçoou. Quantas vezes tive que exercitar essa força sobrenatural com irmãos na fé que me decepcionaram. Lembro-me da situação dolorosa com Demas, que me abandonou por amor ao mundo presente. Lembro-me de Alexandre,
o latoeiro, que me fez muito mal. Lembro-me até mesmo do conflito com Barnabé, meu companheiro de ministério, por causa de Marcos. A força humana reage com vingança, com ressentimento, com amargura, mas a força de Cristo responde com perdão, com oração pelos que nos perseguem, com bênção sobre os que nos maldizem. Essa não é uma força que nasce da nossa capacidade emocional, mas do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. No ambiente de trabalho, quando o chefe te trata injustamente, a força de Cristo te capacita a responder com excelência e mansidão, sem murmuração ou revolta. Em casa, quando o cônjuge te fere com palavras, essa força te permite perdoar e amar ainda mais profundamente. Com os filhos, quando te desrespeitam ou te desobedecem, te dá paciência para corrigi-los em amor sem perder o controle. A quinta verdade é que esta força se renova diariamente através da disciplina espiritual. Não é como uma bateria que carregas uma vez e dura para sempre. É como um poço artesiano que precisa ser cavado constantemente para continuar jorrando água fresca. As disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, comunhão, são as ferramentas que mantêm esse poço aberto e fluindo. Muitas pessoas querem a força de Cristo, mas não querem as disciplinas que mantêm essa força. É como querer ter músculos definidos sem nunca se exercitar, ou querer tocar piano como um virtuoso sem nunca praticar. A força espiritual requer exercício espiritual constante. Cada manhã, antes que o mundo despeje sobre ti suas pressões e demandas, precisa haver um tempo sagrado, onde te reconectas com a fonte. Não como obrigação religiosa, mas como necessidade vital. Assim como teu corpo precisa de comida para ter energia física, tua alma precisa da palavra de Deus para ter energia espiritual. A sexta verdade que quero gravar em teu espírito é que a força de Cristo não é individualista, mas comunitária. Escrevi aos Tessalonicenses: consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros. A força que Deus te dá não é apenas para teu próprio benefício, mas para que possas ser canal de fortalecimento para outros. Quando estás forte em Cristo, tornas-te uma fonte de encorajamento para quem está fraco. Quando experimentas a paz de Deus em meio à tempestade, podes acalmar os corações ansiosos ao teu redor. Quando conheces a fidelidade divina por experiência própria, podes despertar fé nos que estão desanimados. Isso cria um ciclo virtuoso. Ao fortalecer outros, tua própria força é renovada. Ao consolar os aflitos, recebes consolação. Ao encorajar os desanimados, teu próprio ânimo é restaurado. É um princípio espiritual que funciona de maneira sobrenatural. Dando, recebemos. Consolando, somos consolados. Fortalecendo, somos fortalecidos. A sétima e última verdade que quero deixar gravada em tua alma é que essa força tem um propósito eterno. Não é apenas para te fazer sentir bem ou para resolver teus problemas temporais. É para capacitar-te a cumprir o propósito específico que Deus tem para a tua vida neste planeta. Cada provação que enfrentei, cada perseguição que sobrevivi, cada dificuldade que superei, contribuiu para moldar-me no vaso que Deus precisava para levar o Evangelho aos gentios. Minhas prisões se tornaram púlpitos onde preguei para soldados romanos. Meus açoites se tornaram credenciais de autenticidade na pregação sobre sofrimento. Meus naufrágios se tornaram oportunidades de demonstrar a fidelidade de Deus em situações impossíveis. Deus não permite que passes por dificuldades apenas para te fortalecer, embora isso aconteça. Ele usa essas experiências para te preparar para impactar outros que passarão por situações semelhantes. Tua força testada e comprovada se torna uma ponte de esperança para quem ainda está sendo testado. Meu filho amado, o poder já está em ti. Cristo habita em teu coração pela fé. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em ti.
A força que sustentou mártires nas fogueiras, que capacitou missionários a sacrificar tudo pelo Evangelho, que transformou covardes em heróis da fé, essa mesma força está à tua disposição agora. O problema nunca foi ausência de poder, mas falta de consciência sobre o poder que já possuis. É como um mendigo que implora por comida enquanto está sentado sobre um baú cheio de ouro. A riqueza está ali, mas ele não sabe que a possui. Hoje, quero que tomes uma decisão que mudará a tua vida. Para de buscar força nas circunstâncias e começa a buscar nas Escrituras. Para de depender da aprovação de pessoas e começa a descansar na aceitação de Deus. Para de tentar controlar tudo ao teu redor e começa a entregar tudo aos cuidados daquele que controla o universo. A força que te ofereço hoje não é teoria filosófica, mas realidade prática. Não é conceito teológico, mas poder transformador. Não é apenas para tempos de crise, mas para cada dia da tua caminhada. É a força que te fará mais que vencedor em todas as situações que a vida apresentar. Nas próximas horas, quando enfrentares aquela situação difícil no trabalho, lembra-te, tudo posso naquele que me fortalece. Quando aquela pessoa tentar te derrubar com palavras ou atitudes, declara, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quando as circunstâncias parecerem conspirar contra ti, afirma, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na próxima conversa, quero revelar-te como vencer as lutas internas que ninguém vê, aquelas batalhas secretas que travam-se no campo da mente e do coração. Não percas essa mensagem, pois será fundamental para completar tua jornada rumo à força verdadeira em Cristo. Ajuda esta voz a alcançar mais corações que precisam ouvir esta palavra de fortalecimento. Curte este vídeo. Comenta abaixo qual parte mais falou contigo e em que área da tua vida mais precisas aplicar essa força sobrenatural. Compartilha com alguém que amas e que está passando por momentos difíceis. Lembra-te sempre, não és vítima das circunstâncias, mas vencedor em Cristo. Não estás à mercê dos acontecimentos, mas sob os cuidados de um Deus soberano. Não és fraco, porque reconheces tuas limitações, mas forte porque conheces tua fonte de poder. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo. Que a força que nunca falha, que nunca acaba, que nunca decepciona, seja tua companheira constante em todos os dias da tua vida. Vai em paz, mas vai em poder. E agora clique neste vídeo que está aparecendo na tela, pois eu tenho outra mensagem de Deus para te entregar ainda hoje.